escolhi hoje para o nosso estudo a multiplicação de pães e peixes, né? E, como sempre, eu vou fazer a leitura da passagem, depois a gente vai analisando, né? E aí a gente lembra que o momento em que Jesus vai passar esse ensinamento, estavam todos, uma multidão de homens, crianças e mulheres para ouvi-lo. Então, são dois relatos de multiplicação de pães e peixes. Sendo que eu vou me ater a um primeiro, que é o de Lucas, mas os 4 evangelistas acabaram falando sobre essa passagem. E depois eu vou mostrar, na realidade, o que diferiu de uma para outra. A passagem é assim, a primeira é assim. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. E sarava todos aqueles que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar então, chegando-se a ele os 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos campos e às aldeias aqui perto, se agasalhem e achem o que comer. Porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Detalhe, nas passagens, eles falam, nas duas passagens, 5.000 homens, contando só os homens. Crianças e mulheres não eram contados, né? Então, tem gente até que divergiu de tanta gente ali, mas não nos interessa argumentar isso, né? Então, eles disseram para Jesus, fazei-os, aliás, Jesus disse para os discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentarem todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os. E partiu-os e deu-os aos seus discípulos para eles poderem então entregar à multidão. E comeram todos, e todos se saciaram e levantaram, e do que sobejou, quer dizer, do que sobrou, foram 12 cestos de pedaços. Na outra narrativa lá de Mateus, já são 7 pães. E a diferença é que foi o próprio Jesus que se apiedou do povo e queria alimentá-los, né? Então, para a gente não repetir quase toda a outra parte de Mateus, eu só vou colocar aqui quais são os itens que houve a semelhança das duas passagens. A diferença, então, são pequenas, porque ambas nós vamos ver o seguinte: Jesus aproveitou do que eles dispunham, que eram os pães e os peixes. Ele mandou que o povo se assentasse em grupo, quer dizer, ele ordenou aquela multidão. Orou, porque ele tomou os pães e os peixes, né, e ergueu-os, olhando para o céu, abençoando e agradecendo. Depois ele repartiu entre os discípulos e mandou que desse ao povo. Todos comeram à vontade, ou seja, crianças, homens e mulheres. E ainda sobraram muitos cestos com pedaços de pães e peixes que Jesus mandou recolher para nada se perder. É o que tem de comum nas duas passagens. Agora, como a gente vai explicar esse fenômeno, né, da multiplicação dos pães? Bom, quando a gente vai olhar lá na Gênesis, capítulo 15, item 48, o Kardec fala que não houve um fenômeno materializante. Ele diz assim: a passagem seria simbólica, representando que Jesus alimentou espiritualmente a multidão, que, magnetizada por sua presença e atenta à sua palavra, nem sentiu falta de alimento, daquele alimento físico. Está na Gênesis, tá? Assim queria Jesus que os discípulos também alimentassem o povo,
quando lhes disse: não é preciso que se retire, dai-lhe vós de comer. Né? Essa chamada de atenção de Jesus não quer dizer só para os discípulos, seus apóstolos, mas ela vai ter muito a ver conosco, e nós vamos ver mais adiante. Então vamos voltar à situação, para esse fenômeno da multiplicação em si. Então, eu consultando a Terezinha Oliveira, ela falou o seguinte: entretanto, não seria impossível um fenômeno de efeitos físicos materializando substâncias. Ela ainda diz, no livro dos Médiuns, no capítulo 8, ela diz que o livro dos Médiuns, do laboratório do mundo invisível, vemos que os espíritos podem não só reproduzir a aparência de alimentos, mas fazer com que essas substâncias materializadas deem a impressão de saciedade quando ingeridas. Então fica aí. Na Gênese, aquela opinião do Kardec, a opinião da Terezinha, nos dizendo que é possível. E baseado em várias obras, a gente sabe que é possível, né? Materialização, a saciedade, né? Mas para nós aqui, nós não vamos nos ater se aconteceu, se não aconteceu. O que importa é que essa representação que Jesus trouxe tem um significado muito profundo para nós. Interessa para nós é o ensinamento, não se houve ou não houve a multiplicação. Então, com essa explicação, a gente pode entender que Jesus disse aos apóstolos para que eles próprios providenciassem a alimentação. Mesmo porque Jesus deixou claro, olha só, eles não se sentiram aptos, mas Jesus, mais que uma vez, falou que podemos tanto ou mais do que ele, desde que tenhamos coração. A nossa trajetória não é de crescimento espiritual, nós não estamos aqui no planeta para que a gente um dia chegue à angelitude, chegue à perfeição relativa, porque muitas vezes as pessoas falavam ser perfeitos, perfeito só Deus, mas nós estamos na trajetória de uma perfeição relativa. Vamos chegar à angelitude, como diz a Joana de Anjos, da plenitude. E quando nós chegarmos lá, é o que vai falar mais alto em nós, é o amor. Então nós vamos poder tanto ou mais que Jesus, porque teremos amor para isso, né? Todo feito de Jesus tem uma explicação, né? Uma explicação física, dentro do que permite o nosso mundo. Então, as leis de física, de química, de biologia, eletromagnetismo, entre outros, estão todos disponíveis para nós nesse laboratório divino para uso do homem. Agora, conforme o seu adiantamento, a sua intenção e sua necessidade. Está tudo aí para nós. Mas o problema é que às vezes nós bloqueamos todas essas possibilidades. Por quê? Por causa do nosso padrão vibratório, que muitas vezes não está elevado. Então, nos torna difícil trabalhar com tudo isso que nesse laboratório divino, porque falta em nós a capacidade de vibrar amor, de vibrar, dando essa oportunidade nossa de fazer tanto quanto Jesus, né? Mas a gente não pode ficar triste porque nós estamos no caminho. Nós vamos chegar lá, né? Voltando até a multiplicação dos pães e peixes, a gente pode formular a seguinte pergunta: para que Jesus teria realizado um fenômeno de efeito físico, assim multiplicando os pães e peixes? A Terezinha Oliveira diz o seguinte: talvez com o objetivo de ensinar que precisamos pensar no próximo, naquilo que ele necessita e ajudar a atender essa necessidade. É isso aí. Foi o que Jesus fez, mostrando para nós as possibilidades da ajuda, né? Porque no nosso crescimento espiritual, como eu falei ainda há pouco, o que vai pesar bastante é tudo aquilo que a gente vai doar. Sair de nós ao encontro do outro. Esse é o nosso caminho. A chave do crescimento espiritual está no amor. Amor ao próximo, né? É que nós vamos ver tantos espíritos abnegados que se anularam para pensar realmente no próximo. Que são os exemplos para nós, né? Fazer isso
orientando e ordenando o povo, dando o que nos for possível, buscando também o auxílio espiritual. Por isso que Jesus, ele orou e agradecendo e pediu que houvesse aquela multiplicação dos pães. Ou seja, nós vamos buscar a ajuda, porque a gente lembra que Jesus deixou bem claro, para o homem tudo é impossível, para Deus tudo é possível. Então o que cabe a nós? Buscarmos Deus para ter a possibilidade de se tornar as coisas possíveis, né? Sempre Jesus nos mostra, então, a importância da fé inabalável. Nós vamos ver em várias situações, principalmente naquela possibilidade de cura, Jesus sempre chamou a atenção. Tua fé te salvou. O que quer dizer para nós fé inabalável? É a certeza. É saber que Deus é bom, justo, misericordioso. E que, apesar de qualquer tribulação que a gente esteja passando, sempre é para o nosso benefício. A gente lembra que a grande maioria de nós programa a reencarnação. Porque a expiação, ela só vai se dar quando aquele espírito fica na espiritualidade, retardando a sua vinda, porque sabe que a coisa vai ficar feia para o lado dele, ele vai retardando. Mas a prova aqui é, naquele momento em que a gente vai programar, a gente tem uma consciência mais dilatada e vamos dar prioridade a alguma coisa que a gente acha que temos necessidade de, nessa reencarnação que vai começar, a gente trabalhar, seja egoísmo, seja orgulho, paciência, seja o que for que a gente vai dar ênfase. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que Deus permite. Eu posso programar, mas se Deus não permitir, não vai acontecer. Então, é claro que eu só não vou só vir numa encarnação para trabalhar só uma virtude. Vou trabalhando todas aquelas que forem possíveis. Mas uma coisa é certa, se está acontecendo é porque Deus permitiu. E é para o nosso bem. Isso é fé inabalável. É então o momento que a gente entende que a revolta não cabe. E não adianta a gente chegar a orar, me livre deste problema que eu tenho. Se você pediu lá na hora de reencarnar, como é que você chega aqui e vai dizer, me livra? Diz, não. Qual é a oração certa? Força, coragem para vivenciar o problema e vencer através da fé, né? Bom, a gente lembra também que Jesus chamou a atenção para não se desperdiçar os recursos. Por quê? Ele mandou pegar tudo que sobrou, né? Então, qual foi a repercussão? Foi grande, tanto que a multidão queria proclamar o rei e ele não aceitou, né? Em seguida, ele vai advertir todos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Isso que é importante para nós. Então, que a gente procure assimilar suas mensagens, os seus ensinamentos, seus exemplos. Isso a gente não vai perder nunca. É esse tesouro que a gente vai levar para a vida espiritual. Porque caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada de material. Mas tudo aquilo que a gente construir dentro de nós, que construirmos para crescermos espiritualmente, é esse alimento que não vai perecer nunca, né? Então, na realidade, é o seu trabalho que nos compete realizar. Aqui e agora, nesse planeta escola, buscar o nosso crescimento espiritual. Buscar o ensinamento de Jesus, nosso guia e modelo, e, na medida do possível, colocá-lo em prática. Porque também, se a gente ficar só estudando e não colocar em prática, vamos perder a nossa reencarnação. O problema é que os homens sempre foram e são fundamentalmente materialistas. Buscam outras coisas de consequências rápidas, geralmente que são transitórias, né? Em detrimento daquelas que vão sendo adquiridas a longo prazo, né? E que vão ter efeito permanente. Jesus Cristo, a fim de atrair multidões e poder, entre elas ele foi distribuindo seus ensinamentos, que são imorredouros, mas ele teve necessidade de fazer as curas materiais, né? Isso fez com que as pessoas, então, o seguissem. Ninguém estava preocupado naquela época por os ensinamentos de Jesus, mas o que atraiu o povo foi justamente
aquelas curas que ele fez. Então é óbvio que ele veio desempenhar a sua é óbvio que ele não veio desempenhar a sua árdua missão só para levantar alguns paralíticos, fazer alguns cegos enxergarem, né? Expulsar espíritos obsessores que estavam obsediando algumas pessoas, para aquelas curas que consideravam na época milagres. Porque Jesus Cristo é o médico das almas. Ele veio então para curar a nossa alma, para dar o caminho, a nossa direção, para que a gente tenha a oportunidade de crescer, né? Então a cura permanente que se processará através da assimilação e da execução da sua doutrina de luz e verdade. 5.000 homens acompanharam o mestre e receberam em profusão o chamado pão do céu. O pão generoso, qual Cristo buscava saciar toda a fome de conhecimento. Entretanto, o evangelista Lucas afirma que sobejaram 12 cestos de pedaços. Sobraram 12 cestos de pedaços. Mas a palavra está lá, é sobejaram mesmo. O mestre ensinou a sua doutrina para aquela multidão. 5.000 homens, mulheres e crianças, né? E eles, na realidade, estavam seguindo por causa das curas, por causa desses efeitos materiais, né? E aí o que a gente vai perceber de muito importante nesse momento que se fala das sobras dos pães é o seguinte: no entanto, apenas os 12 apóstolos conseguiram reter alguns dos ensinamentos. Só eles, aquela multidão toda. A multidão estava realmente presa às curas. O que eles queriam é o imediatismo, né? Mas os 12 conseguiram pegar alguns dos ensinamentos. Alguns pedaços dos seus ensinamentos que encheram os cestos dos seus corações. João, no seu evangelho, afirma que quando todos estavam saciados, asseverou Jesus aos seus apóstolos. Então são as palavras de Jesus. Recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. Recolham-nos, pois, e vão enchendo 12 cestos de pedaços. Está em João. E mais adiante ele vai proclamar, traduzindo as palavras de Jesus, o seguinte: trabalhai, repetindo, tá? Está repetindo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Bom, ainda em João ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá fome. Então a gente vai ver o quê? O que é essa comida que vai permanecer? Que vamos levar para a espiritualidade quando a gente desencarnar? É tudo aquilo que a gente conseguir melhorar. Jesus não disse que nós temos o reino de Deus em nós? As virtudes estão lá, estão latentes. Então, na medida em que a gente tem a consciência e a responsabilidade de pegar o caminho, tentar se adequar a esse caminho, fazendo o quê? A nossa reforma íntima, a nossa mudança de pensamento, de palavras, de ações, a gente vai crescendo. Esse é o grande tesouro que nós vamos levar e o que é, na realidade, o nosso objetivo de estarmos aqui, né? Então, esses homens acompanharam o mestre, vendo essas curas miraculosas, mas poucos, quase nenhum, retiveram os seus ensinamentos. Mas os 12 apóstolos, como definiu Jesus, que eles foram realmente pegos esses pedaços do conhecimento e calou fundo no coração desses apóstolos. Pedaços da verdade, uma vez que ninguém estava em condições de absorver a verdade em toda a sua plenitude. Né? E aí nós ainda não absorvemos tudo. Né? Também Mateus corrobora a afirmação de Lucas, dessa sobra, né, se sobejavam os 12 cestos cheios de pedaços, quando ele diz também que, deixando entrever nas entrelinhas que quase a totalidade que os seguiam só estavam preocupados na comida que perece. Né?
E mesmo assim, Jesus tinha feito a sua semeadura. É isso que a gente tem que lembrar, o seguinte. Nós, na nossa vida, a gente tem que pensar o seguinte. Nós não precisamos ficar a todo momento nos dizendo espíritas, né? E falar que o espírita faz isso, que o espírita faz aquilo. Eu acho o seguinte, se nós temos o caminho, se nós estudamos esse caminho, cabe a nós o quê? Vivenciar esse caminho no nosso dia a dia. Nós temos que ser carta viva do Evangelho. O que é ser carta viva do Evangelho? É vivenciar. É no nosso dia a dia a nossa postura de espírita, que deve ser no centro espírita, na nossa casa, com os nossos amigos e no nosso trabalho. Se nós queremos realmente crescer, nós somos aquela essência que está sendo trabalhada. E essa essência sendo trabalhada vai se modificando para melhor. E a nossa postura, então, vai servir para que outras pessoas à nossa volta observem o que realmente nós devemos fazer em relação às pessoas. Então, se nós somos mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos, nós vamos vivenciando o Evangelho, mostrando às pessoas que é possível. Então, quando Jesus, como está aqui, ó, ele foi lançando a semente. Então, eu e a Iná, agora a gente pegou a mania de estar no meio assim, né? De um grupo, não interessa a religião, mas a gente vai soltando algumas coisas que as sementes vão sendo lançadas. Eu vou contar uma historinha aqui. Eu fui a um centro, isso no ano passado, na Páscoa. Eu fiz em 2 centros uma poesia sobre Páscoa. E aí, quando chegou no 3º centro, falei para ela, na porta do centro, eu não vou ler essa poesia. Ah, mas por que você não vai ler? Tá bom, eu não quero, não gostei, não vou ler. Isso na porta. Entrei mais um tempo antes de começar, fiz a palestra e não li a poesia. Aí fizeram a prece, chamando o pessoal para o passe, e o dirigente de lá naquela noite falou assim, peraí, Iná, levantando, peraí, tem um negócio aqui na minha cabeça. Senta aí, Iná, senta aí. Eu quero te perguntar uma coisa. Quando a Isa vier, você sabe declamar? Iná, declamar? Poesia, sabe declamar? Não sei. Então, toda vez que a Isa Rita fizer palestra aqui, você vai declamar. Tem uma aí? Foi obrigada, não tem sim, a minha. Ela foi obrigada a ler. Aí eu estou contando isso por quê? Já falei em meio católico, em meio evangélico, conta a história. Contei uma história que aconteceu. Estou lançando a semente, como essas coisas aí. Aí tem gente que concorda com o católico, então não é nada por acaso, ainda falam coisas assim. Então, a gente tendo oportunidade, vão lançando a semente, como Jesus fez aqui. Ele fez a semeadura, né? Para produzir frutos sazionados, quer dizer, pensados, refletidos, suscetíveis de alimentar espiritualmente todas aquelas almas que estavam sequiosas de paz, de saúde e de dias melhores. Os ensinamentos devem ser assinalados pelo nosso entendimento e fazer parte da nossa vida íntima, tanto quanto o sangue que corre no nosso corpo. Claro, nós temos que pegar esse ensinamento e vivenciar no nosso dia a dia. Cabe a nós isso, é nossa responsabilidade para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual. Até hoje não são muitos que podem, né, comer esse alimento sólido da verdade. Mesmo no espiritismo, são muitos que ainda tomam a papinha infantil. Quem disse aí é Paulo Alves de Godoy, diz que a gente ainda está tomando a papinha infantil sobre o espiritismo. E o Herculano Pires diz que nós somos mamadores das cabras celestes. E o Vinícius, o espírito Vinícius, cujo o psicógrafo era o Pedro Cabarco, disse, assim como o pão nutre o corpo, a doutrina de Jesus nutre a nossa alma. Assim como o pão precisa ser mastigado e digerido, o pão espiritual precisa ser meditado e entendido. E eu digo para vocês, para mim e para vocês, temos que executá-lo no nosso dia a dia. Porque se a gente só entesourar o conhecimento e não colocar em prática, né? O José Carlos de Luca nos chama a atenção para o momento em que os apóstolos chamaram a atenção da necessidade de alimentar aquelas pessoas.
Eles inicialmente queriam dispensar todo mundo, mas como Jesus disse que não, né? Então eles pediram a Jesus que o fizesse, porque eles não sabiam, não estavam se sentindo capazes. Então Jesus, sem nenhuma crítica a eles ou ao povo que estava despreparado, ele resolveu agir. Fez uma pergunta muito importante para os apóstolos, que nós vamos fazer várias vezes, quando a gente parar para pensar. Quantos pães vocês têm? O Lucas diz que ele chama nossa atenção, dizendo, ele realiza o milagre, entre aspas, a partir do que se tem. Então, do que se tem é que se vai tirar. Então, ele realizou a multiplicação dos pães daquilo que aqueles discípulos deram para ele. Ninguém faz nada de nada. Nós que queremos um milagre, entre aspas, alguma multiplicação de coisas na nossa vida, ou se a gente quer saúde, bem-estar, felicidade, prosperidade, nós temos que ter alguma coisa no nosso cesto. Porque se o cesto estiver vazio, nada vai florir, né? Se o cesto estiver vazio, nada teremos. Todo o processo de bênção, de graça divina, parte daquilo que a gente pode oferecer. Então Jesus transformou ainda os 7 pães, porque existia alguma coisa. Existiam 7 pães para ele poder transformar no pão para alimentar aquele povo. Então fica bem claro que se eu não der minha contribuição, eu não vou ter minha bênção. Faça a sua parte, o céu fará dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar à beira do caminho esperando o maná cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Então o De Luca traz um exemplo. Imaginemos então que eu quero uma bênção para o meu lar. Tem uma família conturbada, quem não tem, problema familiar, levanta o dedinho aí. Senão eu vou dizer assim, parabéns, ET, está nos visitando, porque todos nós temos sempre um parente difícil. E se tiver só um, já bota a mão para o céu, porque às vezes são mais. Então, se nós temos essa dificuldade e que a gente quer a paz no nosso lar, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa contribuição? Jesus nos fará a seguinte pergunta. Você quer a paz no seu lar? Quantos pães você tem? Significa saber que eu tenho que oferecer algo para que exista essa paz. Porque o milagre, entre aspas, vai partir de nós. Então, eu vou ser o peixe ou o pão para repartir, mas desde que eu leve alguma coisa para que isso aconteça, né? Então não adianta a gente frequentar centro espírita, templo evangélico, católico, se a gente não tiver a responsabilidade de fazer a nossa parte. Eu quero meu lar feliz, quero chegar que tem harmonia. Como eu vou entrar na minha casa? De cara feia, resmungando, gritando, fazendo, acontecendo? Então como eu vou querer que algo aconteça se eu nem estou contribuindo para aquilo, né? Então, eu vou estar com essa atitude negativa, eu vou neutralizar o quê? A ajuda dos amigos espirituais. Como eles vão me ajudar se eu estou pedindo uma coisa e estou fazendo o que é errado? Eu tenho que fazer minha contribuição para que eles possam me ajudar, né? A gente tem que lembrar isso. A espiritualidade nunca nos deixa na mão, mas nós temos que abrir o canal. Temos que estar positivos, receptivos, orando e vigiando para eles nos ajudarem. Né? Por caso contrário, eles só vão esperar o momento da nossa busca para eles. Senão, eles não vão afetar o nosso livre-arbítrio. Olha, você quer a paz e não atrás? Né? Então, é diferente da gente, então, chegar dentro de casa com um sorriso alegre, trazendo, então, condições favoráveis para que essa alegria chegue. Né? Outra coisa, tem gente que pede a cura, né? Para algum mal. E aí também seria feito, eu quero uma cura para o mal. Essa pergunta também pode ser feita. Quantos pães você tem? Significa que eu preciso dar alguma coisa, pelo menos ter atitudes saudáveis, né, para eu poder querer ter saúde, né? Jesus transforma pão em pão. Para obter alguma coisa eu preciso dar. E a gente lembra que tá aqui, ó, Francisco de Assis. O que ele dizia? É dando que se recebe.
né? Então, muitas vezes, nós estamos num processo contrário. Tem gente que diz assim, ó, eu quero receber a cura, porque se der certo, eu vou fazer algo em prol dos outros. Então, já vai ajudar se receber primeiro. Pessoas que dizem, quando eu tiver saúde, eu vou poder ajudar no centro espírita, ajudar as pessoas necessitadas, e não vai receber nada. Segundo o De Luca, fala, nem a cura, nem nada vai ser recebido. Porque qual seria a nossa atitude responsável? Se eu disser que vou trabalhar em prol de alguém, apesar da minha dificuldade para me curar, aí realmente eu vou receber. Primeiro nós temos que nos doar para a gente poder receber, né? Então tem gente que, quando eu me curar, vou ser feliz. E o De Luca não vai ser feliz nunca. Por quê? Ser feliz é quando você já traz esse dentro de você, trazer a felicidade, e a cura é inevitável, né? Então, ele tem um exemplo muito interessante, o De Luca. Tinha um homem que ele ia no centro espírita, tomava passe com um, tomava passe com outro, e ele já estava reclamando, nenhum dos passistas me dão, consegue me melhorar, e ele estava, só vivia reclamando. Aí, um dia ele chegou para o De Luca, perguntou, né, para o De Luca, olha, eu não estou aqui, todos esses passistas que vêm aqui, as orientações, ninguém me ajuda. Será que você não podia me dar uma orientação? Aí, na hora, o De Luca escutou o mentor espiritual dele e falou assim, manda ele ir no vizinho. Aí ele passou, ó, estou mandando orientar você para ir no seu vizinho. O meu vizinho, vai lá no seu vizinho. Aí ele foi no vizinho, veio conversar com o De Luca. Eu fui lá, meu vizinho está com uma ferida na perna, mas é coisa esquisita, fui lá conversar com ele, homem cheio de, né, vamos dizer assim, de chateação que tinha ido lá. Aí o De Luca, mas vai lá de novo, vai lá visitar ele. Tá bom, eu vou. Aí o homem mesmo falou, bom, ele precisa de alguém para levá-lo no hospital por causa daquela ferida. Então o amigo espiritual do De Luca falou, ele tem 4 carros na garagem. Aí o De Luca perguntou assim, se por acaso tem algum carro que possa levá-lo? Eu tenho. Então, pega ele e leva. Mas ele levar ele, vai fazendo isso que você vai melhorar. Aí ele pegou, levou o vizinho. Levou o vizinho, quando voltou na outra vez, mas é muito chato ir ao hospital, só tem gente doente, gente clamando. Mas continua, meu irmão. Aí ele vai. Aí ele foi indo. Sempre, toda semana, levando lá o vizinho para curar, fazer o curativo. Daqui a pouco ele está levando lanchinho para as pessoas. Ele era espírita, né? Aí levando mensagens, fazendo mini palestras, conversando, e começou a interagir com o pessoal do hospital. Aí um belo dia o De Luca perguntou, e aí, meu irmão, como é que você está com a sua situação? Nem lembro mais que eu estava com essa doença. Aí a gente vê que nem era doença. A gente vê o seguinte, que no momento que a gente começa a se doar, a gente esquece realmente dos nossos problemas. A gente se envolve nesse amor ao próximo e você vai realmente se modificando. Tanto a gente vê uma história do Chico, me lembro, que uma vez o Chico estava já quebrado, estava passando mal, estava ruim. Aí ele chega para o Emmanuel pedindo arrego, não queria ir. E o Emmanuel, não, você vai, mas eu estou muito cansado, eu não aguento com isso. Não, meu irmão, você vai trabalhar. Aí ele ia pela madrugada dentro e depois o Emmanuel perguntava a ele, e aí? Estou bem, graças a Deus. Porque é isso que a gente tem que lembrar. Os nossos males vão ser curados, entre aspas, quando a gente aprender a nos doar, né? Aprender a olhar para o outro. Tem outra história também, muito interessante, que envolve o Chico. Tinha um homem também num centro espírita, reclamava para mim. Isso aqui eu não consigo paz, eu vivo angustiado, eu tomo um passe com fulano, tomo um passe com outro, ninguém cura meu problema. E aí ele estava sempre, né, reclamando. Aí o que o dirigente fez? Não tinha mais o que falar, né? Porque falar, toma um passe com um, toma um passe com outro, e ele sempre reclamava. Eu falei assim, por que tu não vai lá no Chico? Vai lá no Chico tomar um passe.
Vai no Chico? Eu vou no Chico. Ele foi uma sexta-feira. Aí chegou lá, o nome dele era João. Aí ele chega na fila, aquela fila enorme, ele fala, ai, mas eu vou ficar nessa fila aqui. Ah, eu acho que eu vou me embora. Aí fala assim, agora é a hora do passe. Ele falou, bom, a hora do passe, já estou aqui, vou ficar. Aí ele ficou. Aí daqui a pouco ele senta, né? Está lá sentado, com os olhos fechados, esperando o passe. Aí escuta uma voz. Ô, João, que bom que você veio aqui. Aí ele olha, ué, Chico, você sabe o meu nome? João, eu estava lhe esperando. Que bom que você veio aqui. Mas eu queria conversar com o senhor. Eu falei, não pode, agora nós estamos na hora do passe. Inclusive, você não vai tomar passe não. Quem vai tomar passe sou eu. Eu vou sentar aqui e você vai me dar passe. Eu vou dar passe? Vai dar passe sim. Pode me dar um passe, que eu estou com uma dor de cabeça muito grande. Aí o cara nem sabia, nunca tinha dado passe. Aí o comentário é que ele ficou assim, como se ele estivesse regendo uma orquestra, tá, que dá o passe no Chico. Aí depois o Chico falou bem alto. Ah, João, que bom que você veio aqui. Graças a Deus você veio aqui, que eu fiquei curado dessa minha dor de cabeça. Quando o pessoal escutou que o João tinha curado o Chico, ela fez uma fila enorme para o João dar passe. Aí eles contam, né, que o João ficou dando passe até de madrugada, numa felicidade só, né? Saiu pela rua dando passe para o motorista, para o trocador, para todo mundo. E aí ele voltou lá para a cidade dele. Quando ele foi na reunião, o dirigente perguntou, e aí? Ah, eu fui lá no Chico, dei passe nele, ele ficou curado. E aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que o Chico percebeu, né, na realidade, que ele só precisava se doar. Ele nunca mais teve melancolia. Então, imaginar na realidade que o Chico não tinha nada, mas ele conseguiu extrair a positividade daquele homem, fazer ele entender que ele tinha que se doar. Como esse exemplo nos faz pensar, temos que nos doar. Que dessa forma a gente vai realmente a gente vai superando os problemas, porque a gente vai se anulando, vai se doando em amor, a gente vai revertendo a nossa polaridade de negativa para positiva. Foi o que o Chico fez. Então, todos temos que esquecer um pouco de nós e dar um pouco do nosso pão para que Deus multiplique. Outro detalhe importante nessas duas passagens. Jesus pede o pão e faz uma oração de gratidão. Gente, os espíritas aí, Haroldo, Divaldo, o Rossandro e outros, estão falando muito, né, aquele Ricardo Mello, do poder da gratidão. A gente tem que agradecer tudo que nos acontece. E aí o De Luca também, ele falou assim, é muito interessante se a gente pegar um lápis e um papel e vamos botar as coisas boas e as coisas ruins que nos acontecem. Nós certamente vamos ver que o lado de coisas boas pesa mais do que o lado das coisas ruins. Porque nós não estamos sós, nós sempre estamos sendo amparados, né? Então, essa atitude de Jesus, né, de colocar a gratidão em pauta para nós, né, daquilo que realmente a gente tem que fazer na nossa vida. A gratidão é o exercício que nos ajuda em termos psicológicos e que nos faz ver o que temos e não nos fixarmos no que nós não temos. Aí o De Luca chama atenção também, que eu peguei esse estudo dele e achei muito interessante. Se a gente se fixar só naquilo que a gente não tem, o que a gente vai ficar? Em depressão, não tenho isso, não tenho aquilo. A gente vai achar que a nossa vida está muito ruim. Mas se a gente souber agradecer aquilo pouco que a gente tem, né, como tinha aquele ditado, pouco com Deus é muito, a gente vai entendendo que nós podemos transformar, sim, a nossa vida em coisas muito melhores, né? Porque Deus sempre vai acrescendo, multiplicando as coisas para nós. Se nós pararmos, né, para fazer essa lista, nós vamos ver que realmente nós vamos ter muito para agradecer, né? Jesus mostrou para nós como é uma bênção. A gente recebe essa bênção espiritual no momento em que a gente tem a gratidão e sabe compartilhar.
Porque é o tal negócio, a gente recebe, mas temos que ter o coração para dividir, para levar para as outras. A gente recebe, mas para nós é muito mais importante doar, né? Lembrar como é importante, né, que a gente agradeça tudo que a gente tem. Se eu, por exemplo, quiser uma casa nova, eu tenho que agradecer o que eu tenho. Tem gente que fala assim, estou tão cansado, né? Tem que arrumar minha casa, Mas você tem uma casa. Você tem uma casa para te abrigar. Eu estou cansado de dirigir. Então, porque você tem um carro para dirigir. Então, a gente tem que ver as coisas com outros olhos. Então, nós temos realmente muito a agradecer. Parar para pensar em tudo aquilo que de bom a gente tem, né? Então, outro fator que a gente tem que entender é dividir o pão, é compartilhar. Então, mais uma vez, Francisco de Assis nos diz o quê? É preciso dar para receber. Mas que a gente não faça tenha o hábito, vou dar para receber. Tem que ter coração para fazer. Tem que ser espontâneo. E a gente vai se forçando. Tem umas coisas que são, às vezes, muito interessantes. Ontem a gente não foi no Paz e Amor, não, né? Foi segunda-feira. Eu estava lá com o Carlinhos, você conhece o Carlinhos lá, né? Ele falou assim, que estava andando na rua e viu uma senhora chorando. Chorando. Aí ele falou, não, vou conversar com ela. Ele disse que nunca faz isso. Aí chegou falando com ela, estava com problema, que o marido estava no hospital, que não sei o quê. Ele falou, aí ele conversou. Não conhecia ela, não. Aí ele conversou, ela já foi acalmando. Aí ele falou, porque, não sei como que ele falou que era espírita, porque ela perguntou, sei lá. O senhor é espírita? O meu marido conhece os espíritos. É todo mundo lá da casa do Paz e Amor. Ele falou, então vou botar seu nome, vou trazer água frutificada. Levou a mulher dele para conversar com ela lá no hospital. E aí ele podia ter passado. Também uma pessoa chorar, não conheço, né? Vamos dizer assim, não tem obrigação, mas ele se deu naquele momento. Aí levou a mulher, Solange, foi lá conversando com ela. Aí sabe o que ela falou? Olha, foi Deus que colocou o senhor no meu caminho, porque eu estava naquele momento desesperada com outros problemas e estava pensando em me suicidar. Se o senhor não veio falar comigo naquele momento, eu ia me suicidar. Então, quando a gente vê alguma coisa que a gente pode se doar, não vamos deixar para depois. Faz parte de nós exercer o amor, né? A gente vê uma pessoa que a gente não conhece, mas que a gente possa ajudar. É isso é esse pão que Jesus está esperando, né? Que a gente reparta, né? Então, nós temos que entender que quando a gente ama, é porque a gente está sentindo Deus no coração. Quando sou egoísta, egocêntrico e vivo só para mim, sem me importar com o meu próximo, eu não estou na vibração divina, eu estou fora dela. E como que eu vou receber as benesses se eu estou fora da proteção divina? Então a gente tem que pensar o seguinte, independente da religião, quando a gente está amando, nós estamos com Deus. Aquilo que eu falei das sementinhas que a gente vai jogando assim através de conversa, isso é importante da gente fazer. E a nossa atitude, você vê, ela então falou para ele, que eu esqueci de contar, falou como os espíritas são diferentes. O senhor passou, me viu chorando, o senhor me veio falar comigo, o senhor me salvou de eu me suicidar. Então, como é importante a nossa postura espírita em relação ao próximo. Nós estamos distribuindo nossos pães. Nós estamos mostrando a que viemos no planeta, que é exercer o amor, né? Então, são coisas que são interessantes, que acontecem e que nos chamam a atenção. Para ele, foi importante que ele viu. Ele salvou aquela mulher de se suicidar. Porque simplesmente ele olhou para ela. E o que eu falo muito, tenho falado muito, que eu acho importante, é que as pessoas estão se desligando uma das outras. Ninguém presta muita atenção nos outros.
Esses espíritas, grandes espíritas, estão falando que o número de suicídio é muito grande. Porque as pessoas não se olham, não se procuram. Às vezes as pessoas que a gente conhece estão gritando socorro, mas se você não olha nem para elas, como é que você vai saber que se pode ajudá-lo ou não? Como o caso do Carlinho, ele parou e foi falar com ela. Então, se a gente não se ater a isso, a gente vai perdendo oportunidade. Quando começou esse negócio aí de telefone zap, quantas pessoas se reuniam? Ah, vamos nos reunir. Tá todo mundo reunido lá. Quem olhava para quem? Todo mundo olhando assim. Capaz de estar falando com uma pessoa do outro lado do mundo, mas não estava falando para aquela que estava do lado. E eu vi, naquela época, um casal namorando através do zap. Ah, eu conheci, falei, não é possível. Vocês estão namorando sem um olhar para o outro, só pelo zap, sim. Que isso? Né? Então, outra vez mandaram uma figura assim, vamos visitar a vovó. Aí tá a vovó aqui, um monte de neto. Todo mundo assim, e a vovó só ficava assim, ó, ninguém falava com ela. Aquela minha tia de 90 anos, ela disse que a filha dela chega lá, conversa, acabou, para, e tá lá. Ela disse que está aguentando, chegou um dia e disse assim, chega, não aguento mais isso. Tu vem aqui, conversa, fala, quando eu quero falar você fica assim? Então, realmente, as pessoas estão precisando se importarem umas com as outras. Ajudar. Se você não olhar aquela pessoa, como você pode ajudar? Se o Carlinho passasse indiferente àquela mulher que estava chorando, ela ia se suicidar. E ele teve a oportunidade de fazer a caridade. Isso que a gente tem que fazer na nossa vida, olhar para as pessoas que estão à nossa volta, não é para tomar conta da vida da pessoa, mas ver se você pode ser útil, né? Então, como eu disse, amar é uma atitude, não é uma palavra substantivo, mas é um verbo. Eu amo, tu amas, né? Amar é fazer ao próximo aquilo que a gente quer que nos façam. É ter atitude, é buscar, é ir ao encontro. André Luiz disse o seguinte, trata teus parentes como você trata uma visita que ama, porque também se for uma visita que não ama, não dá. Você vai tratar seus parentes do mesmo jeito. Jesus diz que toda vez que você compartilhar com alguém, você está somando. Porque tem muitas pessoas que acham que quando você se doa, está perdendo. Não, você está ganhando, né? Esse milagre da multiplicação está nas possibilidades de cada um. Mas nunca nos sentiremos fora do mundo, mas sim como grandes provocadores das bênçãos divinas, se nós agirmos. Então, sempre Jesus estará perguntando para nós, quantos pães tendes? Então lembremos que Jesus pôs todo o seu amor para nós e deu o melhor de si. Então é preciso que a gente tenha realmente compaixão, olhar as pessoas com indulgência, com compaixão, com paciência, que a gente não seja orgulhoso, nem seja egoísta, né? Que a gente sempre repartir o melhor de nós. Isso é que realmente é um mecanismo de elevação energética. Repartir não é coisas materiais, mas sim amor, felicidade, fraternidade, solidariedade, a nossa humildade. Nos dias de hoje, esse alimento espiritual, que é mais escasso para a humanidade, cabe a nós todos que temos um pouco disso, repartir e multiplicar. Isso junto ao nosso próximo, né? Compartilhar, vivenciar. Então, se os grandes líderes do mundo entendessem que é o anúncio do Evangelho, nós não teríamos mais a fome no mundo. A fome não seria noticiário todos os dias, porque o homem estaria saciado. Porque, na realidade, a humanidade tem fome de amor. Seguir Jesus, nosso modelo e guia, é sempre a escolha acertada. Com ele, nada vai nos faltar. Então, a gente já tem que aprender o seguinte, multipliquemos os nossos talentos e recursos de forma a contribuir para a melhora do mundo que nós habitamos. Multiplicando os pães da paciência, vamos conseguir conviver com as mais diversas situações e suportar os mais intrincados problemas, aqueles que desafiam o equilíbrio das nossas emoções. Multiplicando os pães da perseverança, haveremos de caminhar com coragem em defesa dos nossos ideais,
onde a felicidade e a paz, por certo, figuram como meta e objetivo. Multiplicando os pães da tolerância, seguiremos firmes na compreensão das diferenças que nos cercam, principalmente no âmbito familiar. O Emmanuel dizia que a caridade começa em casa, onde a gente deve entender que cada criatura traz consigo a própria individualidade, pensando e reagindo de modo próprio, como nós também fazemos. Então a gente não pode chegar dentro de uma família e ditar as normas. Está egoísmo, orgulho. Cada um de nós tem a sua individualidade, cada um tem que respeitar a individualidade do outro, né? Cada um tem que tentar, na medida do possível, conciliar. Para que está junto? Por acaso? Não. Está junto para que haja o quê? A tolerância, a paciência, a indulgência, a compaixão. Começar a entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo, não tem tudo que você quer que tem que ser daquela maneira. Então, cada um por si vai tentando se adequar para quê? Para se perdoar, para haver a fraternidade e para haver o amor. O perdão, importantíssimo. Multiplicando os pães do altruísmo, teceremos a teia das nossas ações sempre voltadas para o bem, onde o ser humano, em quaisquer situações e momentos, será eleito como a preocupação máxima e interesse maior de nossas realizações. Multiplicando os pães da fé e da confiança, nunca deixaremos de acreditar piamente que não estamos sozinhos, mesmo que aparentemente o mundo nos mantenha isolados, pois o olhar da providência divina nunca vai nos deixar de lado. Multiplicando os pães do amor, veremos todas as criaturas do mundo como irmãos, a serem considerados dignos, merecedores de nossa solidariedade e respeito. Multiplicando os pães do silêncio, saberemos como conter as palavras, às vezes uma palavra descortês, às vezes descuidado, que sendo lançada pode destilar o fel da crítica ou o azedume do comentário, que seria menos feliz. Além de evitar muitas vezes sérias contendas ou terríveis e inoportunas discussões. Multiplicando os pães da humildade, teremos plenas condições de combater as investidas deletérias do orgulho, que tanto sofrimento causam no seio social, e segurar os ataques perigosos do egoísmo, essa chaga nefasta que aprisiona os nobres sentimentos humanos. Nem sempre teremos condições de realizar grandes obras ou feitos. Por certo, temos absolutas possibilidades de fazer pequenas coisas, aquelas que realmente somam, formando a atmosfera de uma vida melhor para todos nós. Então a gente tem que entender, às vezes não é ter que realizar grandes coisas, pequeninas coisas. Uma vez eu estava falando para uma palestra sobre as mulheres de espiritismo, falando de Joana de Cusa, Madre Teresa de Calcutá, falei da Princesa Isabel, várias mulheres que atuaram no espiritismo também, fazendo doação de amor. Aí uma senhora virou para mim e falou assim: e eu que sou dona de casa? Então eu não tenho valor? Eu falei, nossa, agora tem que ver como é que eu vou me ajeitar a coisa. Aí eu falei para ela, espera aí, vamos imaginar uma coisa. Você hoje é dona de casa, grande responsabilidade, né, em relação à família. Mas vamos dizer que você em outra vida foi uma grande artista e que você vivia para o público e deixava a sua família de lado. Nessa encarnação você falou, não, eu vou dar mais valor à minha família. E você é dona de casa. Então é isso que a gente tem que pensar na nossa vida. Não interessa o que a gente foi, o que a gente... Interessa para nós é o quê? Quando Jesus perguntar para nós quantos pães você tem, a gente ter alguma coisa para oferecer. E entender que o Evangelho de Jesus vivenciado no dia a dia é esse pão que nós vamos dar a Jesus quando Ele nos perguntar quantos pães tem. E esse pão é o pão do amor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.